Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um NHCast, este videocast da New Holland que está na segunda temporada mostrando a força do agro. E para mim, a força do agro é o produtor rural. E para isso eu tenho aqui dois caras sensacionais, que é aqui o Manuel, produtor rural, é formado em administração, e também o Alisson, que vem mostrando o dia a dia dele nas redes sociais, e é um produtor rural firmeza. E junto para me acompanhar nessa jornada aqui, a Sayuri. E por que o produtor rural ele é a força do agro? Porque ele acorda todo dia sabendo que pode ter algum imprevisto. Seja no mercado, seja no clima, seja na lavoura, seja com praga, seja com doenças. E mesmo assim tem que tomar a decisão e ir para cima. Então por isso que o produtor rural é nosso convidado especial hoje. Então sejam bem-vindos a mais um NHCast. Então vamos lá, eu queria começar por você primeiro, Alisson. E conta pra gente como é que é a tua operação, o que você produz, onde que é a área, como é que é o dia a dia na fazenda. Seja bem-vindo. Olá pessoal, primeiramente boa tarde, é uma gratidão estar aqui novamente pelo segundo ano consecutivo. Então a gente hoje está cultivando grãos lá na região sul, mais especificamente na cidade de Rio Negro, em Mafra, que Mafra é Santa Catarina, mas Rio Negro é Paraná, eu sou paranaense. Hoje a gente cultiva soja, milho, trigo em alguns anos, aveia também. Temos aí aviário de frango de corte e também um pouco de gado de corte. E hoje a gente está meio que diversificando, porque no sul a gente tem propriedades menores, então a gente tem que ter essa diversificação. Perfeito. E você, Manuel, no que trabalha hoje? Primeiramente, obrigado por ter me convidado aqui. Prazer estar presente aqui no podcast. Eu sou de São Paulo, eu sou formado em administração. E a nossa família, eu sou a quinta geração de produtores rurais. Nós trabalhamos com café arábica, limão, laranja, citros. E já trabalhamos antes também com seringueira, mas ultimamente nós estamos saindo um pouco da seringueira e começando a trabalhar ainda mais com café arábica. A nossa expansão está sendo no café arábica, é o que a gente está acreditando mais. Que legal. E hoje, como o nosso tema é cenários incertos, eu tenho certeza, embora vocês dois sejam jovens, né? Tenho certeza que vocês em algum momento já acordaram com algum problema quando a gente pensa em clima. Alguns dias sem chover, que vai deixando o produtor agoniado, às vezes chuva demais. Alisson, conta pra nós, se teve algum cenário, se teve algum episódio que você se lembra desse assim, ou às vezes a sua família, né, pode ter passado por isso? Sim, na verdade eu posso citar aí só dos últimos anos, tanto nessa última safra a gente teve aí em dezembro mais de 20 dias sem chuva, em outras safras semanas todas de chovendo, então a gente é diferente um pouco do Manuel, que ele tem culturas perenes, né, a gente tem culturas anuais, então é um pouco diferente essa nossa pegada, né? Então, sim, nos últimos anos a gente teve bastante problema em relação ao clima. E como é que faz para tomar decisão quando o problema vai acontecendo assim? Que tem um problema rápido, é um temporal, é um granizo, é uma geada, mas quando fica sem chuva, cada dia parece que demora a passar. A gente vê o sol estralando, vê a planta literalmente se definhando e não sabe muito o que fazer. Tem que esperar, porque a chuva não depende da gente, a não ser que seja uma área irrigada, né? E lá no citros e no café, tem disso também? Como é que fica o produtor? Tem sim, Lucas, tem sim, é muito assim, nossas áreas elas são irrigadas, né? Nós temos gotejo, irrigados em gotejo, mas a gente sente que alguns veranicos em alguns anos de seca influenciam muito, por exemplo, no café, influencia no enchimento de grão. Então, no final da safra, você vai precisar de mais café para completar uma saca. Então, sua produção tua previsão de safra vai cair, então vai ter uma surpresinha no final da safra, né? Então, assim, na laranja, também tem problema de enchimento de fruta, a falta da água, e caso venha uma chuva muito forte, por exemplo, de chuva de pedra e geada, pode com certeza queimar tanto café, queima a laranja, queima o limão, e aí a gente só vai ver o problema futuramente, porque aí tem que esperar a planta se recuperar e tem que dar o tempo para ela tá trabalhando. Perfeito. E Alisson, você também é engenheiro agrônomo, né? Sim, sou formado. A gente está falando de imprevistos que acontecem. E quando a gente vai para o dia a dia da operação, essa informação, quando a gente pensa em clima, ela também é importante para o produtor, seja... O Manuel citou a irrigação, né? A gente precisa fazer conta para irrigação. E pulverização e tudo mais, como que influencia isso lá? Com certeza. Pega, por exemplo,
na soja ou milho, por exemplo, que a gente tem muitas aplicações durante o ciclo, às vezes precisa naquele momento estar com alguma praga ali e tá para vir chuva, tá ventando. A gente tem que ter essa decisão para saber aplica ou não aplica, porque hoje dentro de um tanque a gente tá colocando aí às vezes 5, 6, 10, 12 produtos. Isso tem um custo, a gente não pode literalmente aplicar com chance de perder, a gente tem que ter a aplicação com a eficiência. Sayuri, os dois aqui, eles descrevem o problema, que é o clima, tá? Para a gente começar. E tem que tomar decisão. Como que a New Holland consegue ajudar a tomar essa decisão? Bom, a gente tem um portfólio muito grande de tecnologia para ajudar o produtor rural. Nessa parte climática, a gente tem as estações meteorológicas Farm Extend, que além disso, vão facilitar no dia a dia com dados. Então imagina você, de onde você estiver, vir um aplicativo, verificar todas as informações ali da sua região, da sua propriedade. Não só da região, no espaço maior, mas ali é localizado. Qual é o momento correto de fazer uma aplicação? Como o Alisson comentou, né? É o momento do vento que está ali, o momento correto para a gente aplicar. As estações, a gente tem as estações meteorológicas que são colocadas na propriedade, a gente tem os pluviômetros satelitais. Então, tudo isso para trazer a informação cada vez mais precisa para você aplicar, por exemplo, no momento certo, no momento correto. Imagina, né? Hoje os defensivos é um dos maiores custos que nós temos. Aí a umidade está fora do padrão de pulverização. Você fica medindo umidade todo dia? Eu não fico medindo. Se eu não tiver o dado na mão, já complicou para mim. Temperatura, você diferencia no pelo de 25 para 32 graus? Assim, mais difícil. Sem medir, complica. Mas isso afeta a pulverização, não afeta? Aí a gente está falando de percas de 25, 30%, fazendo aplicações no achômetro muitas vezes, né? Então, com uma estação, pelo que eu entendi, você tem isso na mão. Exatamente, é um aplicativo. Via aplicativo você acessa toda a informação de uma forma prática, com todos os dados ali, na palma da mão. E, Manuel, na operação de vocês lá, a tecnologia, as inovações vêm chegando também para conseguir ter um pouco de informação na mão para não ficar tão perdido às vezes, né? Com certeza. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, né? Porque a agricultura vem desenvolvendo e cada ano vai aparecendo mais gargalos. Então, com a alta do diesel, né? E assim, influencia isso no final da safra. Os adubos vêm subindo também, ao longo do ano ele tem as suas variações, então é muito difícil você entrar na hora certa e prever na hora certa. Então a tecnologia ela é muito importante, principalmente para nós utilizarmos, por exemplo, o Field Ops, e a gente poder pegar o rastreio do nosso trator. Eu gosto que nas minhas fazendas, por exemplo, abasteça o diesel sempre no final do dia. Por quê? Todo dia eu gosto que vai no final do dia. Eu gosto que o pessoal de manhã já começa a trabalhar com o tanque abastecido e já sai seguindo o dia. Chega no final do dia, ele abastece e eu consigo fazer uma média até de consumo por trator. E assim, eu utilizo também o Field Ops até para ver se eles checar se eles estão realmente abastecendo ou não no final do dia, se a gente está fazendo o controle de consumo de diesel certinho. Então assim, tem que ter o controle e a parte de tecnologia ajuda muito para isso. Me ajuda a entender. O Field Ops, então, é aquele que ele consegue ficar olhando as máquinas do aplicativo. Exatamente isso, Lucas. O Field Ops ele consegue verificar onde está cada máquina e o que ela está fazendo no momento. Por exemplo, o status. Será que ela está trabalhando agora? Será que está ociosa? Ele consegue fazer esse gerenciamento da frota. E se eu quiser mais informação? Tem um leque de informação. Como o Manuel comentou, ele gosta de ver o rastro. Então, tô fazendo uma operação durante minha safra. Vejo lá onde minha máquina está, o talhão que ela está, consigo ver o histórico de localização, por onde essa máquina passou nas últimas 24 horas. Será que eu preciso melhorar a logística dessa máquina ali? Como que eu consigo otimizar para economizar o combustível, que é um ponto muito importante. Vejo os alertas, por exemplo, também que aparecem nessa máquina. A gente tem um overview para gestão da frota, gestão da operação. Agora um ponto legal também, os mapas agronômicos. A gente consegue gerar mapa para plantio, para aplicação, para colheita, olhar rendimento, umidade, aí olha só. Encaixa mais para os grãos também, hein, Alisson? Agora a gente já abre o leque, né? E como agrônomo e produtor, o quanto que isso poderia ajudar numa operação para quem produz grãos, ter esses mapas fáceis para identificar? Vamos falar principalmente de mapa de colheita, né? Que é o resultado final da nossa safra. Por exemplo, vou citar um exemplo. Talhão X, 30 hectares, produziu 85 por hectare.
mas aquele talhão não produz exatamente 85 por hectare na área toda. Tem pontos de 100, 105, pontos de 60. Tá podendo visualizar exatamente como que tá esse mapa de colheita. Mostra pra gente pontos melhores, pontos piores, pontos de correção para melhorar para a próxima safra. E isso tudo no Field Explorer consegue já unir em um lugar só? O Field Explorer, ele traz algo a mais, é um complemento. Então, por exemplo, estou fazendo uma aplicação, consigo fazer um mapeamento de daninhas. Então, mas como que isso funciona? Vou lá, faço um voo de drone por imagem e eu gero, por exemplo, um mapa de daninhas. E aí eu vou conseguir saber onde aplicar corretamente. Aí como eu fecho esse ecossistema? Tenho minha máquina conectada, faço a gestão dessa máquina no FieldOps, tenho a parte de momento de aplicar com a estação meteorológica, o Farm Extend, e tem o mapa correto para gerar economia com o Field Explorer. Então, assim, é um pacote de soluções para a economia mesmo. É um ecossistema de tecnologia, né, conectado ali assim. E a gente muitas vezes sabe da importância dessa informação e vive sem ela até não ter. Porque se tiver e eu tirar, vamos tirar o FieldOps agora da operação de vocês lá, não fica mais no escuro? Fica, né? com certeza. E como que você acha que poderia... hoje você tem ele em todas as máquinas, em uma fazenda, como é que funciona hoje? Foram 17 tratores. Eu até comentei pro pessoal que eu adoraria ter em todas as máquinas, porque realmente é muito legal, mas eu precisei separar esses tratores em algumas fazendas separadas. Então foi 2 tratores em uma fazenda, 3 em outra, eu não consegui juntar todos em uma só. Eu acho que o mais interessante seria juntar todos os tratores com telemetria FieldOps em uma fazenda só, para você conseguir ver todas as operações realmente. Pulverização, adubação, roçagem, gradagem... enfim, tudo você conseguiria ver lá. E assim, é muito legal isso, porque também traz a segurança, né? Você está vendo o seu trator ali trabalhando dentro da sua área, né? Você não precisa ficar ligando para o pessoal da fazenda para saber se está trabalhando ou não. Você está vendo onde que ele está, exato. Caso aconteça alguma coisa com problema de segurança, se alguém levar ou tirar o seu trator da tua fazenda, mandar para algum outro lugar, escondido, sem te avisar, né? Quebraram alguma coisa, não avisaram, levaram num mecânico na cidade, o trator saiu andando, você consegue ver ele no meio da cidade. Enfim, até em questões de roubo, então isso ajuda muito, né? Então, eu gostaria mesmo de ter todos os tratores de telemetria em todas as minhas fazendas, para eu poder ver todas as operações. Exato, a gente tem muitas oportunidades aqui, então vamos lá, falando um pouquinho de tudo. Essa parte do roubo que ele comentou é porque a gente tem uma notificação personalizada. Então, estou fazendo uma notificação, saída e entrada diária, consigo ser notificado. Uma cerca virtual, né? Uma cerca virtual. Uso da tecnologia também. Então, por exemplo, o Alisson está fazendo uma colheita, será que está usando IntelliSense na colheitadeira? Como que está esse uso? Estou fazendo um plantio do piloto, central de inteligência, o monitoramento. Então, além dessa informação, estou gerando mapa, estou fazendo monitoramento da minha frota. E o legal de você ter em diferentes áreas é que você consegue ver todas essas áreas ali dentro, onde está cada máquina em diferentes regiões. Você tem um atendimento diferenciado da concessionária. Então, a concessionária faz o monitoramento da sua frota, dá um atendimento diferenciado, ele envia os alertas que estão aparecendo, é um complemento para essa solução que vocês estão trabalhando. E olha só, Alisson, quando a gente vai para o dia a dia, né? Agora você saindo de produtor e indo para agrônomo, trabalhar numa fazenda que tem mais informação não dá mais clareza para tomar decisão, principalmente recomendação técnica também? Como a gente até brincou antes, né? Vai diminuir os depende, né? vai ser menos depende do agrônomo pro seu produtor. Então acho que a gente pode ser mais assertivo, não vai dar tiro no escuro e por aí vai. E no dia a dia lá, você sente falta de informação hoje ainda? Como eu citei no início da nossa fala, a nossa região é tomada por propriedades menores. Então, antigamente, alguns anos atrás, a gente tinha essa distância muito grande entre tecnologia e as propriedades pequenas. Hoje já vejo que está bem mais próximo, já é possível ter, tanto nas máquinas menores, ter essa tecnologia embarcada. E, Sayuri, para o produtor, que ele é do pequeno ao grande, tem muita diferença para ele a questão da tecnologia hoje ou é mais questão educacional? Como é que funciona isso? Qual que é a barreira?
A gente tem tecnologia para pequeno, médio e grande. Isso é muito legal. Então, os tratores menores, por exemplo, os TELs, são conectados. Eu consigo usar a telemetria neles. E aí, quando a gente fala dessa questão dos desafios, e que é um ponto que o Alisson e o Manuel podem nos ajudar também a confirmar isso, é a questão do treinamento do operador, um treinamento específico para operação. A gente tem treinamentos para os nossos clientes finais, da parte de tecnologia, da parte das máquinas. Então, é para realmente aumentar o uso e da melhor forma possível. Como que eu posso usufruir da melhor forma possível a tecnologia dessa máquina? Como que eu posso melhorar a minha produtividade nesses cenários incertos, né? Você lembra na época que a gente olhava para essas coisas e era só um sonho? E agora nós vive essa frente da agricultura digital. Acho que, não sei que ano que você formou, mas você lembra na época que isso era um sonho ainda, né? E até mesmo por acompanhar, eu sigo muitas pessoas dos Estados Unidos, de outros locais, e a tecnologia chegou antes nesses locais, né? Então a gente ficava pensando, será que um dia vai ser assim? Desde o piloto automático, vamos falar que eu acho que é a primeira base, se tratando de lavoura, né, de grãos, que antes tinha que dirigir, não tinha piloto automático. E ver essa evolução é algo que a gente fica impressionado. E nós temos vários perfis de produtor hoje. Eu queria que vocês descrevessem um pouquinho para nós, né? A gente falando de cenários incertos. Qual que é o perfil do produtor, um gestor, um cara que está em cima da informação, e a gente tem bons exemplos, daquele que fica apagando fogo? Por que ele ainda fica apagando fogo toda vez? Podemos ir nessa frente porque queria ouvir de cada um de vocês, e você conversa com todo tipo também, né? O que é uma característica de um produtor que sabe gerir a sua propriedade e é aquele que só apaga o fogo? Antes de eu complementar a sua pergunta, eu acho que a gente, na minha opinião, a gente tem que sair de uma linha onde a gente fala que é só agricultor para ser empresário rural. Porque hoje a gente tem uma empresa, seja grande, pequena ou gigante, a gente tem que ter gestão. Não basta a gente ser o melhor em produzir. Hoje tá tudo apertado, seja custo, mão de obra. Então a gente tem que produzir bem, tem que comprar bem os insumos e, mais do que isso, vender bem a nossa produção. Senão a conta não fecha. Acho que com vocês é a mesma situação. É a mesma situação. Com nós acontece a mesma coisa. Graças a Deus hoje o café está com preço bom, mas que ao longo do tempo tem muita gente também produzindo café, então isso tende a cair os preços, mas eu vejo assim muito gargalo na agricultura. Então, por exemplo, óleo diesel, consumo, nós temos defensivos, nós temos adubos orgânicos, adubos químicos, etc. Se a gente errar em algum deles, a gente pode ter algo que inviabiliza o nosso negócio. Se errar em um deles só. Então, se nós errarmos também muito em óleo diesel, pode inviabilizar o nosso custo por hectare com o faturamento e a gente pode realmente ter algum prejuízo. E a ideia é não ter prejuízo, né? Para a gente poder sobreviver o próximo ano também, né? Que assim, todo ano é um ano diferente. Nenhum ano é igual ao outro. Seja veranico, seja com muita chuva, seja... aí de repente estoura uma guerra, vem aí o preço da ureia sobe, aí depois o preço do petróleo sobe, vem o diesel, vai às alturas. Então assim, cada ano é um ano e a gente tem que fazer conta de cada uma dessas variáveis. Se uma descola da realidade, a gente tem um problema. Então a gente tem sempre que cuidar delas, fazer essa conta, se antecipar, ver o que está gastando e o que não está, para a gente poder chegar num ponto de equilíbrio seu, que cada empresa tem o seu ponto de equilíbrio dentro ali do teu fluxo de caixa e das suas despesas, né, da sua realidade, que a gente consegue entrar, vamos falar assim, se programar para você não ter surpresas no final da safra, né, e conseguir fechar a conta. Eu acho que esse é o mais importante. E tudo isso que o Manuel falou gira em torno de gestão. Gestão é informação. O produtor que tem essa informação na palma da mão vai estar à frente daquele que não sabe o que está acontecendo no seu negócio. Então, linkando com a sua pergunta, sim, o produtor que tem a informação vai estar à frente. Não, e até um outro ponto, né? A gente às vezes escuta o produtor falar, mas eu sou pequeno, não preciso desse nível de organização, de informação, de tecnologia. Eu penso da seguinte maneira, o grande produtor, ele tem essa informação e se ele erra um pouco ali, erra um pouco lá, ainda sai do outro lado. Mas o pequeno produtor, cada R$1 que ele tira a menos que ele tá errando, ele tá tirando a boca da família, né? É direto ali, assim, é na veia. Então, assim,
Às vezes antes de ficar maior, tem que ficar melhor, né? E para ficar melhor precisa de informação, né, Sayuri? Exato. Toda essa parte de planejamento, né? Quando a gente chega nesse momento de cenários incertos e dos desafios, antes disso, é muito importante a gente já começar a se preparar. Seja com essa parte dos dados de máquina, olhar toda a parte de consumo, onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar, reduzir o tempo de ociosidade, como que está a performance dos meus operadores, né? Como que eu posso melhorar a performance dos meus operadores, trabalhar em conjunto com eles para que a gente melhore mesmo ali o desempenho todo da propriedade, dados meteorológicos que a gente estava comentando, como que eu posso aplicar na forma correta e ter esse planejamento do momento correto de entrar na área para fazer essa aplicação. Quando a gente fala do Field Explorer, que é o mapeamento, então assim, você vai em várias frentes se preparando, planejando, com dados, olhando todo o cenário para melhorar a tomada de decisão. E aí entra aquela parte da central de inteligência também que você comentou. Além de eu, como empresário, como produtor, me preparando para essa tomada de decisão com dados confiáveis, dados que eu trabalhe, que eu tome essa decisão, ter a concessionária trabalhando em conjunto. Um suporte ali para te ajudar nessa tomada de decisão, que entra em olha onde nós já estamos. A nossa evolução, quantidade de tecnologia, facilidade de acesso, de informação para tomada de decisão e a concessionária ali fazendo todo o serviço, atendimento diferenciado. Eu sou da época que a gente instalava telemetria em máquinas e ele falou que já vem embarcado de fábrica. Tá já nesse nível, né? Embarcado de fábrica, nossas máquinas já saem embarcadas de fábrica da telemetria. O Field Ops é gratuito, ele pode ser acessado pela web, e esse pelo embarcado app. de fábrica não tem mensalidade. Não tem mensalidade. A maior parte das máquinas ela tem a telemetria vitalícia, ou seja, não preciso me preocupar com uma assinatura. Não. É praticidade. Muito bom, muito bom. E todas essas informações, né, Alisson, vem para ajudar o produtor a ser o quê? Mais eficiente por ano. Acho que esse é o caminho, né? Como a gente comentou, tudo tá apertado, então a gente não pode errar. Eficiência tem que estar alinkada com o produtor, ele tem que ser eficiente, senão ele vai sair do negócio, não vai durar. Não Eu tem. também acho. E o caminho daqui para frente? O que vocês acham que ainda pode acontecer? Porque a gente vem passando por mudanças que a gente sonhava e já estamos aqui rolando, e a gente tá falando de drone, tá falando de pulverização, Save Farm que detecta na hora ali, a Plandaninho já pulveriza, imagem de satélite, olha, né, estação meteorológica. É um ecossistema completo. Quando eu fiz faculdade, estação meteorológica era um luxo só da faculdade, entendeu? Então assim, a gente tá com tanta informação que já tá rodando. O que vocês estão vendo? Que às vezes vocês estão vendo coisas lá nos Estados Unidos, estão vendo coisas em Israel, na Europa. O que tá pra vir na cabeça de vocês? Que vocês já estão falando assim, aquilo é o que eu queria. Entendeu? Vocês já estão de olho no mercado, olhando pra essas frentes tecnológicas? Eu sou apaixonado por colheitadeira, né? Então, eu entendo muito. Tanto é que eu opero a nossa lá há mais de 10 anos, desde que eu era pequenininho, e ver toda a automação que a gente tem, né? Hoje a gente já tem telemetria, tem piloto automático, essas coisas. E agora entender que a máquina vai conseguir ajudar o operador a tirar um produto mais limpo, um produto com uma qualidade melhor, isso é uma realidade que parecia bem distante e que hoje tá aí, né? Aham. Manuel citou que é apaixonado por tecnologia. Eu também. Todos os jovens, eu acho. E quanto mais tecnologia ter, talvez mais consiga segurar esse jovem no campo, administrando a fazenda, participando do processo ali. Com certeza. Não, automatizar a colheita de uma laranja, um robozinho. Já pensou se funcionasse lá? Seria muito bom. Poderia viabilizar ainda mais o negócio, né? Porque hoje em dia a mão de obra a gente sabe que é outro gargalo, né? Então, eu acho que viabilizaria muito mais o negócio. Trator autônomo, quem sabe. Mas não vamos contar os segredos. Deixa essa mais pra frente. Gente, que bate-papo legal com vocês. Muita informação. E eu acho que quando a gente fala de cenários incertos, é incerto às vezes por falta de informação. Porque se a gente conseguisse se antecipar, a gente não deixaria tão incerto. Claro que a questão climática sempre, né, ela às vezes nos surpreende demais. Isso é histórico. Mas com informação na mão, a gente fica um pouco mais seguro, consegue trabalhar melhor uma pulverização, consegue trabalhar melhor uma irrigação, consegue trabalhar melhor uma gestão de uma maneira geral, e o Alisson, o Manuel falaram muito bem disso aqui. E com tanta informação à disposição, temos que levar isso para o produtor rural, para você que está nos acompanhando. Então,
compartilha esse episódio com aquele produtor, com aquele seu amigo, com aquele seu pai que você está querendo comprar uma estação meteorológica e ele ainda está ali segurando. Mostre para ele o que é importante ter essa informação na mão. Assim, compartilhamos essa informação de qualidade com vários outros produtores. Então, muito obrigado a vocês.